Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para falarmos dos ativos, de alguns nutrientes, vitaminas, minerais, enfim, os bioativos que nós utilizamos aí dentro do estudo do metabolismo, da bioquímica, dos eixos hormonais. Temos falado muito de hormônios ultimamente e hoje eu vou falar um pouquinho de hormônio. Olha que novidade! Só que vai ser bem interessante porque eu vou falar hoje do fitoterápico Mucuna pruriens, desse extrato que é muito interessante, muito bem-vindo quando a gente pensa em fazer com que o nosso paciente melhore a produção do neurotransmissor chamado dopamina. E o que esse neurotransmissor tem a ver com hormônios, tem a ver com alguns efeitos, algumas queixas, alguns sintomas que os nossos pacientes têm? Nós vamos ver agora. O que acontece, pessoal? A dopamina, ela geralmente, quando você tem períodos prolongados de estresse, ela começa a ter uma diminuição dentro do organismo. Tem alguns fatores que interferem na diminuição da dopamina e a gente vai falar um pouquinho dessas consequências em relação aos sintomas, aos hormônios que estão envolvidos durante o estresse, a alteração hormonal. Vamos falar muito aqui da prolactina, que sobe, que aumenta quando você tem baixa de dopamina. Então pode ser um marcador interessantíssimo para você olhar o grau de estresse do teu paciente, dosar a prolactina. E um dos principais sintomas que nós temos aí, que tem essa relação com a baixa de dopamina, é a baixa libido. Que tristeza! Isso mesmo, a dopamina, a ocitocina, a noradrenalina, a própria adrenalina, esses neurotransmissores, né, a ocitocina como um hormônio aí também, eles têm um papel fundamental tanto na libido quanto no ato sexual, enfim, no prazer. Então, quando a gente começa a ter aí uma baixa da dopamina, um aumento da prolactina, com certeza o paciente vai ter uma queixa de falta de ânimo, de falta de libido, até mesmo com excesso de fadiga, com falta de prazer, de vontade, de qualquer coisa na vida. Então, antes de a gente falar da mucuna e da importância dela, vamos falar um pouquinho aqui dessa relação, né, dos moduladores hormonais e os neurotransmissores. Então, olha só, tanto a dopamina quanto a norepinefrina desempenham um papel crítico na excitação sexual, com a norepinefrina desempenhando um papel estimulante da excitação sexual e a dopamina um papel no aumento do desejo. A via dopaminérgica mesolímbica cortical é estimulada ou inibida por vários hormônios e neurotransmissores. E aqui estão alguns exemplos. Aqui nós vamos fazer essa relação entre esse neurotransmissor tão importante que é a dopamina e alguns hormônios. Primeiro hormônio, testosterona. A testosterona e outros andrógenos estimulam a via dopaminérgica. Então, olha só, vamos fazendo um raciocínio, tá? Vamos aprendendo a raciocinar clinicamente. Porque eu sei que você que me acompanha aqui é profissional de saúde e quer prescrever os melhores tratamentos para o teu paciente. Então você precisa tirar a teoria e levar para a prática. Você vai dosar os exames do teu paciente, você vai solicitar a testosterona. Você vai observar que ela está baixa. O que você pode concluir? Que é um fator a menos de estímulo para a via dopaminérgica. Então, testosterona baixa contribui para a baixa liberação de dopamina. Segundo hormônio, prolactina. Prolactina inibe a via dopaminérgica. Na amamentação, o nível elevado da prolactina é um dos responsáveis por gerar os sintomas de depressão pós-parto. Então, a prolactina, ela vai estar aí um nível elevado durante a amamentação. Agora, você pega vários pacientes onde você dosa níveis de prolactina e ele está elevado, está acima do valor de referência e aquela paciente não está amamentando e nem passou perto de uma gestação. E ainda pior, você pega homens com a prolactina aumentada. Então, a gente está falando aqui de uma alteração hormonal, alteração de neurotransmissores que não tem relação com a gestação, tá bom? E é muito comum e cada vez mais comum nos nossos pacientes o aumento da prolactina justamente pela baixa da testosterona e pelo estresse. Eu vou mostrar para você aqui que o estresse interfere diretamente também com níveis de prolactina. E um neurotransmissor que também interfere, que se tiver muito elevado, vai interferir com a produção de dopamina. Chama-se serotonina. Então, a serotonina causa inibição
da noradrenalina e da dopamina. Portanto, gente, os antidepressivos da classe chamada inibidores seletivos da recaptação de serotonina aumentam a disponibilidade de serotonina na fenda sináptica e, como efeito adverso frequente, nós temos a perda da libido, né? Por quê? Porque vai inibir a dopamina e a noradrenalina. Então, olha só, quem são esses antidepressivos? Temos vários, né? Fluoxetina interfere com a recaptação de serotonina, é o principal aí, né? Tem outros, né? Sertralina, enfim. Quem é da área da saúde aqui vai saber a lista de antidepressivos que são inibidores da recaptação de serotonina. Então, é um efeito adverso. Por isso, nós podemos entender aí as queixas do paciente quando ele estiver utilizando esse fármaco. E por isso nós estamos aqui falando do metabolismo, da bioquímica, porque queremos encontrar caminhos para elevar os neurotransmissores e os hormônios que não sejam fármacos, que estejam voltados aí para um equilíbrio metabólico, entendendo quais são os nutrientes que estão faltando, entendendo por que os nossos pacientes estão tendo essa baixa hormonal. Eu sempre falo para vocês, pessoal, e vou repetir agora, quando nós temos queda de hormônios, nós já estamos na fase 3 da rota da doença, ou seja, provavelmente nós temos faltas nutricionais, nós temos excesso de toxinas no organismo e, consequentemente, nós temos inflamação sistêmica, nós temos estresse oxidativo ou glicação. Então, a gente precisa sempre, em todos os pacientes que tiverem problemas com hormônios, fazer essa investigação da base. Mas a gente vai também dar uma atenção para os eixos hormonais e ajudar o nosso paciente a aumentar a produção dos neurotransmissores, a melhorar aí através da modulação hormonal os eixos hormonais. Nós vamos ajudar todos os pontos que forem necessários, todos os eixos que estiverem em desequilíbrio, nós temos ferramentas para usar. Nutracêuticos, fitoterápicos, bioativos, que é disso que nós falamos aqui nesse canal. E eu estou falando aqui e vou falar em breve da mucuna, tá bom? Então, beleza, entendi. Testosterona estimula a liberação de dopamina, ótimo, quero bons níveis de testosterona. Prolactina, não, prolactina inibe. Serotonina, inibe. Né? Então, fica aqui o desenho para você lembrar, né, que a testosterona, positivo para dopamina. Melanocortina, positivo para dopamina. Prolactina, não. Serotonina, se tiver muita concentração, por isso que nós temos que ter um equilíbrio dos neurotransmissores, tá? Equilíbrio entre níveis de dopamina, nor e serotonina. Dopamina e nor vão então provocar a excitação, vão provocar aí todos os efeitos de libido, né, no ato sexual, do prazer, orgasmo, tudo isso. E o estresse, o que tem a ver o estresse nessa conversa que nós estamos tendo? O estresse, gente, ele vai promover o aumento da prolactina. Consequentemente, nós vamos ter uma queda da nossa dopamina. Então, eu vou te mostrar aqui, ó, como que o estresse faz isso. Falta de progesterona, mas da onde saiu essa falta de progesterona no estresse? Falta de progesterona eleva a prolactina. Estudos sugerem que altas concentrações de progesterona em condições de prolactina alta, então se eu pegar e fizer uma reposição de progesterona ou uma modulação para que níveis de progesterona se elevem, quando eu tenho um paciente com a prolactina alta, podem ser um fator modulador da inibição da secreção de prolactina induzida por estresse. E por que a progesterona cai quando eu tenho estresse? Vamos lembrar aqui da construção hormonal? Vocês já viram isso aqui, eu já mostrei essa figura. Mas olha só, eu tenho lá o colesterol gerando a pregnenolona. A partir da pregnenolona eu tenho a progesterona, né? E a partir dela vão surgir também outros hormônios aqui no final, a aldosterona. Porém, o que acontece aqui no estresse? O meu corpo começa a priorizar esta via da construção do cortisol. E é aí que começam a cair os demais hormônios, porque o meu corpo está priorizando a construção do cortisol no estresse, porque é o hormônio da vida que me prepara para aguentar o estresse, para luta e para fuga. Então eu vou desviar a pregnenolona para a construção do cortisol e eu vou diminuir a construção da progesterona, tá bom? O aumento da concentração de prolactina provocado pelo estresse pode ser bloqueado pela administração de glicocorticoides em ratos machos castrados aqui nesse estudo. Dessa forma, a prolactina e o ACTH
podem ser considerados como bons índices quantitativos das respostas ao estresse. Ou seja, se eu tiver esse surgimento, essa construção do cortisol no estresse de forma excessiva, eu vou ter o que aqui? Vou ter a liberação de um corticoide, né? Então aqui fala que a prolactina pode ser provocada, né, pela administração de glicocorticoides. Então, o aumento da concentração de prolactina pode ser provocado por estresse, por ser bloqueado pela administração de corticoides. O que acontece no estresse crônico? Eu tenho uma queda do cortisol, eu entro em estresse adrenal. Então, eu começo a desregular esse eixo, eu começo a elevar o ACTH, que para quem não lembra, aí você precisa estudar os eixos hormonais. Você tem lá eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Então, o ACTH é o hormônio liberado pela hipófise para estimular a produção do cortisol. E quando o cortisol começa a ficar baixo, você tem um aumento do ACTH. Por isso que está falando aqui que níveis de ACTH e prolactina são interessantes para você avaliar o grau de estresse do teu paciente. Se o ACTH estiver alto, é porque está faltando cortisol e o teu corpo está mandando mensagem para a adrenal. Adrenal, constrói cortisol, por favor. E aí você tem, então, ACTH elevado, prolactina elevada no estresse e progesterona baixa. Olha que interessante você conhecer esses hormônios para poder avaliar o estresse, o nível, o grau de estresse do teu paciente. A prolactina tem um papel na imunidade humoral. Pode possuir uma função imunomodulatória, protegendo o organismo das consequências do estresse, impedindo os efeitos deletérios provocados pelos glicocorticoides produzidos durante o estresse. Então essa é uma provável explicação do porquê que esses níveis de prolactina aumentam quando você está em estresse, porque ela tem um papel imunomodulador e quer proteger o organismo do efeito do estresse. Então olha como a gente começa a ligar agora as peças aí, a gente começa a montar o quebra-cabeça para entender o perfil de exames do nosso paciente, as suas queixas e a situação que o estresse promove no organismo do paciente. E olha só, mais informações importantes: substâncias que inibem a liberação de prolactina, somatostatina, GABA, angiotensina 2 central, teria que fazer uma aula só para falar disso, e principalmente dopamina. Então, o que a gente pode pensar em fazer naqueles pacientes que estão com todos esses sintomas de dopamina baixa e que você ainda observa que tem prolactina alta? Tem paciente que chega para mim e já fez aquele exame para avaliar a hipófise, para ver se não tem tumor produtor de prolactina, e o exame dá negativo e a pessoa está com prolactina alta. Então, o tumor não é a única causa de hiperprolactinemia. O estresse e a bagunça neuronal e hormonal trazem a hiperprolactinemia como consequência, tá bom? E aí, uma das opções de tratamento, chegamos agora finalmente na mucuna. Então, a mucuna, né, esse fitoterápico maravilhoso, promove a conversão da L-dopa em dopamina. Então, aqui está um neurôniozinho para lembrar você da construção da L-dopa. Ela vem a partir do aminoácido tirosina, sofre ação enzimática e vai gerar a L-dopa, que vai dar origem aí numa cascata enzimática à dopamina. Então, o que a mucuna faz? Promove a conversão da L-dopa em dopamina. Por isso que eu deixei uma figurinha aqui embaixo, que a mucuna também é utilizada em pacientes que têm Parkinson. E não é só por este efeito, é por esses vários outros efeitos. Eu não vou falar agora dos efeitos da mucuna no Parkinson, mas olha só, se você der um pause e olhar essa figura, quantos efeitos interessantes, tá? Efeito antioxidante, anti-inflamatório, melhora o funcionamento da mitocôndria, tem vários efeitos aqui no Parkinson, tá bom? O que mais que a mucuna faz em relação a hormônios, libido e a produção aí correta da dopamina e a melhora, enfim, desses eixos que têm relação direta com libido? Os resultados demonstram que a utilização da mucuna pruriens aumentou os níveis de testosterona, LH, adrenalina e noradrenalina e reduziu FSH, prolactina e cortisol nos pacientes. O tratamento com cápsulas de sementes secas de mucuna promoveu uma melhora significativa nos níveis de testosterona, LH, dopamina, adrenalina e nor em homens inférteis, reduzindo também os níveis de hormônio folículo estimulante e prolactina. Então aqui mais de um estudo falando a mesma coisa. A mucuna,
O extrato padronizado em L-Dopa estimula a secreção do GH pela glândula pituitária. Esse hormônio, sem dúvida, é um hormônio anti-envelhecimento mais poderoso que estimula a massa muscular e diminui a gordura do corpo, melhora a força e nivela a energia, aumenta o bem-estar. E ela também é usada na medicina ayurvédica para restabelecer libido, aumentar níveis de testosterona e dopamina, em caso de esterilidade masculina e feminina, aumentando a contagem de esperma e encorajando a ovulação. Melhora a agilidade mental e a coordenação motora. Melhora a agilidade mental e a coordenação motora, gente. Então, também performance cerebral. Então, veja só quantas vantagens, e já é um exemplo de um ativo que você pode utilizar para ajudar esses pacientes em que você percebeu que existe uma consequência do estresse levando a aumento de prolactina, baixos níveis de testosterona, excesso de cortisol ou falta de cortisol. Enfim, você pode usar a mucuna para ajudar no aumento da produção da dopamina, ok? Espero ter ajudado e até a próxima aula. Não saia daí que eu tenho um recadinho final para você. Se você é profissional de saúde, entendeu que precisa se aprofundar nos estudos do metabolismo, eu quero te convidar para conhecer os meus cursos. Vai direto aqui na descrição que vai ter uns links detalhando tudo isso para você. Se você é paciente e está procurando ajuda especializada, clique no link que vai aparecer na descrição desse vídeo, exclusivo para pacientes. O pessoal vai te atender com muito carinho e te explicar como tudo funciona lá na Clínica Modulare. Clica lá que está tudo bem detalhadinho para você.